Ele sempre voltava pelo mesmo caminho. A rua estreita, iluminada por postes amarelados, o cheiro de chuva misturado à gasolina, os mesmos rostos cansados passando apressados. Era o fim de mais um dia comum, ou pelo menos parecia ser. Rodrigo, 38 anos, trabalhava até tarde e costumava pegar o último ônibus para casa. Era um trajeto automático, quase hipnótico, mas naquela noite, algo parecia errado. O ar estava mais pesado, a luz mais fraca e o silêncio mais profundo do que o normal. Ele sentiu que algo o observava. O ônibus demorou mais do que o costume. Quando finalmente chegou, Rodrigo notou que o letreiro estava diferente. As letras piscavam e por um instante pareciam formar algo incompreensível. 7. Alguma coisa. Mas o cansaço venceu a curiosidade. Entrou, pagou a passagem e se sentou na parte de trás. Foi então que percebeu. O motorista não o olhou. Nenhum passageiro se moveu. Todos pareciam imóveis, com o rosto voltado para a frente, respirando em silêncio. Rodrigo ajeitou a mochila no colo, tentando ignorar o arrepio que subia pela nuca. O ônibus partiu. Mas o caminho parecia outro. As ruas, antes familiares, tornaram-se longas demais, sem placas, sem vitrines acesas. Os postes piscavam, projetando sombras que se moviam de forma errada. Rodrigo olhou pela janela. A cidade parecia desbotada. As cores sumiam, os prédios se estendiam como se fossem feitos de névoa. Devo ter pego o ônibus errado, pensou. Tentou apertar o botão de parada, mas o som do clique foi abafado. Como se o ar não transmitisse mais o som. Ninguém reagiu. Nenhum olhar. Nenhum gesto. Só o zumbido baixo do motor. Então o ônibus parou. Um ponto vazio, cercado por construções antigas e sem luz. Rodrigo se levantou hesitante. Quando os pneus travaram, o silêncio foi absoluto. Ele desceu. O ar era frio, denso, e tinha cheiro de metal úmido. O chão parecia tremer sob seus pés. Quando o veículo partiu, percebeu que não havia placa, nem sinal, nem barulho de cidade. Só um vazio opressor. O relógio marcava 23h47, mas o tempo ali não parecia passar. Ele caminhou. Cada passo ecoava, mas o eco não voltava. Sumia no ar, como se o mundo o engolisse. As ruas estavam repletas de detalhes errados. Carros antigos, portas com números invertidos, postes com fios pendendo como nervos cortados. Um letreiro piscava ao longe. 7A Lane. Rodrigo congelou. Sentiu um aperto no peito, como se o coração quisesse sair. Não era possível. Já ouvira sobre aquilo. Histórias em fóruns, vídeos, relatos confusos de gente que dizia ter cruzado o véu. 7A Lane. Um lugar paralelo, sombrio, idêntico ao mundo real, mas morto, distorcido. Isso não existe, murmurou. Mas o vento trouxe um som fraco. Um murmúrio. Como se alguém lá longe o chamasse pelo nome. Tentou voltar, mas as ruas se repetiam. Virava a esquina e surgia o mesmo prédio, a mesma vitrine quebrada, o mesmo poste piscando. Correu. O som dos passos ecoava alto e, aos poucos, se confundia com outros passos, atrás dele. Virou-se. Nada. Apenas o vazio. As luzes tremularam, e ele viu por um instante algo se movendo no reflexo de uma vitrine. Uma silhueta pálida, com olhos escuros e profundos observando-o. Quando olhou diretamente não havia nada, apenas o próprio reflexo. Sorrindo, mesmo sem ele sorrir. O desespero o fez entrar em um prédio abandonado. As paredes estavam cobertas por mofo e símbolos riscados com algo escuro. O ar cheirava a ferrugem e podridão. Cada andar era igual ao anterior, como um labirinto espelhado. Em um dos corredores, uma porta se abriu lentamente. Lá dentro, uma sala pequena com uma cadeira virada para a parede. No chão, uma carteira de identidade coberta de pó. Rodrigo a pegou. O nome era o dele. Mesma foto. Mesma data de nascimento. Mas a data de emissão era diferente. 14 anos à frente. Ele deixou o documento cair e recuou. A cadeira girou sozinha. E uma voz sussurrou baixo, quase sem som, bem atrás dele.
Você demorou. O ar ficou gelado. Ele correu escada abaixo, tropeçando, gritando por ajuda. Mas não havia saída. O térreo dava de volta ao mesmo corredor do primeiro andar. O mesmo som de passos, o mesmo zumbido distante. A sensação era clara. Alguém andava em círculo com ele. Quando finalmente encontrou a porta de saída, o lado de fora parecia mais claro. Por um instante pensou ter escapado. As ruas pareciam normais. Pessoas caminhavam, carros passavam. Ele chorou, aliviado. Caminhou até um bar e sentou-se no balcão pedindo um copo d'água. O garçom o olhou confuso. Você está bem? Perguntou. Rodrigo assentiu. Olhou para o espelho atrás do balcão e sentiu o mundo parar. O reflexo mostrava o bar, mas vazio. Nenhum garçom, nenhum cliente. Apenas ele, e atrás dele, aquela silhueta pálida, parada no mesmo ponto onde tudo começou. Levantou-se assustado, derrubando o copo. O som do vidro quebrando ecoou por segundos demais. Correu para a rua, mas o céu estava escuro demais, o vento frio demais. Uma sombra cruzou sua frente, rápida, sussurrando algo no ouvido. Você ainda não voltou. A visão escureceu. O corpo pesou. E então, silêncio. Quando abriu os olhos, estava sentado novamente dentro de um ônibus. O mesmo de antes. O mesmo cheiro. As mesmas pessoas imóveis. Olhou para a janela. A cidade passava devagar, pálida e sem cor. O letreiro agora estava claro, brilhando num vermelho intenso. Sete além. Rodrigo tentou levantar, mas seu corpo não respondeu. As luzes piscavam, o ar parecia mais denso, e os rostos ao redor começaram a se virar, um por um. Lentamente, encarando-o com olhos escuros e fundos. Nenhum deles respirava. Nenhum piscava. Apenas o observavam. O ônibus seguiu em silêncio, desaparecendo entre ruas que não existiam mais. E dizem que de vez em quando um motorista de madrugada ainda vê esse mesmo ônibus passando, com o letreiro tremulando entre letras vermelhas. Quem entra, nunca volta. E se um dia você estiver sozinho, esperando o último coletivo da noite, e vir um ônibus estranho se aproximando, olhe bem para o letreiro antes de subir. Porque às vezes, o destino não leva você para casa, leva para Sete Além.